Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, 18 de janeiro. Hoje com o tema Desunião em Filipos. Disso nós queremos tratar hoje. Eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo e ativassem o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas, para que eles possam também assistir e aprender um pouco, porque a Escola Sabatina nos dá o privilégio de estudarmos a Bíblia. E quando nós estudamos melhor, compreendemos, e assim é bom para todos nós, porque muitas vezes nós nos perdemos naquilo que lemos e é preciso que aprendamos mais, busquemos mais do Espírito Santo para aprender um pouco mais da Bíblia. Então, faça isso, ajude essas pessoas a assistirem também esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Desunião em Filipos. O que parece ter causado a desunião na igreja? Para Paulo, o que era a solução? Como viria essa solução? No livro dos Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 3, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, ele dá um conselho aqui que exista uma união e que ninguém se sinta superior a ninguém. Todos são iguais. Foi, sem dúvida, uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Ele utilizou uma linguagem forte para descrever esse problema. Interesse pessoal. Filipenses 2, verso 3. Ou ambição egoística. Traduz uma palavra grega, eritheia, já usada em Filipenses 1,17, para descrever aqueles que desafiavam Paulo em Roma, buscando promover a si mesmo em vez de defender a causa de Cristo. Então, é isso que ele se preocupava. Esse mesmo termo, traduzido como discórdia, aparece no contexto das obras da carne. Tiago também alertou: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, verso 16. A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2, verso 3. Mas na literatura grega é usada com o sentido de arrogância, orgulho vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Paulo utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então ele tinha essa preocupação, porque na realidade ninguém é melhor do que ninguém. Todos são iguais, e se quisermos ser unidos, nós precisamos ter esse cuidado de não querer ser melhor do que os outros, porque isso você vai trazer uma situação de desunião. Portanto, temos que ser unidos, ter o mesmo pensamento, unidos de coração, amar uns aos outros e não querer ser melhor do que ninguém. Observe as soluções que Paulo apresentou para esses problemas. Primeiro, exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. Consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. São João 15, verso 12. Comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos.
Como vemos na Igreja Apostólica, Atos 2, 42, compare, temos aí a coisa clara de que a união vai ajudar, a união de espírito. Lembre-se que em determinado momento, os homens, logo depois de Cristo ter ressuscitado, ficaram lá num local, reunidos, e o poder do Espírito Santo desceu naqueles homens, então, naquelas pessoas. Então é preciso que tenhamos unidade de espírito para termos poder. Afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo. Mateus 9,36. Sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Lucas 10,33 e 15,20. Compaixão. Segundo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia. Mesmo que você encontre alguém que não esteja de acordo com a vontade de Deus, mas temos que ter misericórdia, ter cuidado com isso, porque primeiro nós não temos o direito de julgar ninguém. E nós não somos melhor do que ninguém, portanto que nós tenhamos misericórdia, compaixão com os outros. Unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que essa palavra do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se nós tivermos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, nós vamos ser misericordiosos, nós vamos ter compaixão, afeto, buscaremos a comunhão do Espírito, consolação de amor uns com os outros e nos exortarmos em Cristo, porque só Ele tem esse poder de exortação. Então, que nós possamos entender isso, sejamos capazes de refletir um pouco e estarmos prontos a ter cuidado com as desuniões. Desunião não traz proveito nenhum para ninguém e principalmente para a igreja. Não pense nisso, reflita sobre essa questão desse dia de hoje e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.